Olá, eu sou Ana e hoje trago-vos uma sugestão de leitura para o livro Conto de Fadas de Stephen King. Um livro que vai mais dentro da onda da fantasia, como o próprio nome indica, e que acaba por se destacar um bocadinho dos últimos livros que têm sido lançados do autor. Neste livro nós acompanhamos o Charlie. No início vamos ficar a saber um bocadinho da história de vida do Charlie, como é que ele chegou ao ponto em que está naquele momento, a forma como perdeu a mãe, a forma como ele se relaciona com o pai e como essa relação foi mudando ao longo dos anos. Vamos perceber o tipo de responsabilidades que o Charlie teve e aquelas que tem neste momento. E isso tudo acaba por nos levar até ao momento em que esta história começa, que é o momento em que o Charlie acaba por dar assistência a um vizinho de quem ninguém gosta. Ele próprio não gosta muito de pessoas e a única companhia que ele tem é a cadela dele, que se chama Radar. E portanto o Charlie vai acabar por se ver a desenvolver uma relação de amizade com um senhor já na casa dos 70, 80 anos, se não me engano, e com a cadela que ele tem. O Charlie vai estar muito presente na vida deste senhor e vai ser uma amizade que vai ter um impacto muito importante não só na vida do Charlie presente, como também eventualmente no futuro. Esta história está dividida em duas partes, nós temos aqui quase dois livros diferentes. Temos uma primeira parte do livro que é muito emotiva, a forma como o Charlie se vai relacionar com este senhor e com a cadela dele, o tipo de amizade que se desenvolve, o tipo de presença que ele vai ter naquela casa, e ele vai começando a perceber que o Sr. Howard tem alguns segredos que ele não está propriamente aberto a partilhar. Até o momento em que percebe que não terá muito tempo de vida e acaba por dizer ao Charlie alguns dos segredos que tem escondidos. Não só num barracão, que me deu aqui um sobressalto do caraças para nada, como depois tudo o que ele vai descobrir do barracão para a frente. E portanto, o Charlie, depois desta primeira parte, em que vai ser muito emotiva, como eu disse, vai passar para um mundo em que a fantasia acaba por passar a ser a realidade. Porque a verdade é que para aquelas pessoas que ele vai conhecer no mundo de fantasia, o mundo de fantasia para eles é a realidade do Charlie. E portanto nós temos aqui uma transição para um mundo em que vamos ter algumas referências, muitas referências na realidade. Vamos ter referências ao Ray Bradbury com o Something Wicked This Way Comes, muitas referências ao Something Wicked This Way Comes. Tem também referência ao Feiticeiro de Oz, com a transição da Dorothy e do Toto então para Oz. E nós vamos ter aqui muitas referências a muitos contos de fadas que para eles não são contos de fadas, são a realidade. E o Charlie vai perceber não só que papel o Sr. Howard teve neste mundo, mas também os arrependimentos que ele teve em relação a esse papel. E ele vai perceber também que o papel que é esperado dele vai muito além daquilo que ele pensava que teria de fazer. À medida que ele vai avançando, vai havendo também algumas diferenças, não só a nível físico, mas também na forma como o próprio Charlie fala, a forma como se relaciona com os personagens que estão à volta dele, e são muitas coisas que ele não se vai percebendo, mas nós enquanto leitores vamos vendo essas diferenças a darem-se e a transformarem aquela personagem. De certa forma, lembra-me a História Interminável, e tem aqui também muitas referências à História Interminável. Infelizmente, nas coisas em que eu não gostei particularmente da História Interminável. E isso não significa que eu não gostei deste livro, mas há algumas coisas que eu não gostei particularmente no Charlie. Stephen King escreve personagens complexas, eu estou farta de dizer isto, incluindo às vezes até coisas, não necessariamente pessoas. Às vezes são casas, às vezes são espaços, outras vezes são uma aldeia, uma vila. Coisas que ganham uma vida própria e que o Stephen King acaba por desenvolver muito. E neste caso, aqui, este mundo de fantasia para onde o Charlie vai está completamente destruído e eles vão ver o Charlie como o salvador. A pessoa que veio para fazer com que a sombra que se tem alastrado que pare e que regrida. Portanto, todos eles o veem como um salvador, alguém que vem aqui tentar pôr a história nos eixos. E é muito interessante ver a forma como cada um deles tem uma perspectiva do Charlie diferente e acaba por o auxiliar ou não nesse caminho que ele tem de percorrer. Como eu disse, as coisas de fantasia para eles são as coisas reais. Nós vemos aqui uma espécie de monstro de Frankenstein, vemos um corte e costura de vários contos de fadas, vamos ter muitas referências, por exemplo, eu agora não tenho certeza como é que se chama, mas a velhota que vivia numa bota
é logo uma das primeiras com que nós nos confrontamos. Capuchinho Vermelho, Os Três Porquinhos e o Lobo Mau. Vemos aqui personagens de histórias tradicionais que já têm séculos de existência e vemos aqui histórias que têm muito menos tempo a ganharem vida neste mundo que para eles é o real e, portanto, como eu disse, a realidade do Charlie é que é uma fantasia, um sítio onde temos um telemóvel e eletricidade, isso para eles é fantasia. O Charlie vai perceber que existem vários paralelismos entre o nosso mundo e o mundo que ele vai encontrar do outro lado e é muito interessante ver essa perspectiva do que é que existe nos dois mundos, que são coisas tão diferentes, mas quais são os paralelismos, o que é que ele encontra que é semelhante. E a par com o Billy Summers, o Charlie é provavelmente das personagens mais cinzentas que eu já encontrei nos livros de Stephen King. Ele tendencialmente escreve pessoas realistas e a verdade é que o Charlie acaba por ter aqui algumas atitudes que eu não gostei particularmente. Como eu disse, o Charlie tem um passado e é algo que ele faz referência com muita frequência e, portanto, nós vamos vendo coisas no passado que ele não se orgulha de ter feito, muitas que lhe dão até uma sensação de vergonha por alguma vez ter sido aquela pessoa, mas também vemos um Charlie que, confrontado com determinadas coisas, apesar da vergonha e da falta de orgulho daquilo que fez, está pronto a voltar a fazer, caso isso signifique que fica mais próximo de ajudar as pessoas de quem gosta. E, portanto, este é um livro que levanta aqui muitas questões muito interessantes para quem gosta de histórias que se passem em dois mundos diferentes. Vão gostar deste livro. Para quem adorou História Interminável, aconselho muito a lerem este livro, porque eu acho que vão gostar aqui dos paralelismos que existem com essa história. O que eu não gostei na História Interminável, também não gostei aqui. Algumas das transformações do Charlie lembraram muito o Bastian e eu detestei o Bastian. Gostei mais do Charlie do que do Bastian, mas também as transformações não são tão profundas. Mas para quem gosta deste tipo de histórias, para quem está interessado em ver a perspectiva de Stephen King fantasia, é um bom livro para começar. Tem aqui um quê de sobressalto no início, mas como eu disse, é um sobressalto que passa muito depressa. Eu pensei que ele fosse fazer disto uma história mais de terror do que aquilo que é. Efetivamente existem coisas muito más no mundo que ele vai descobrir, mas vamos vendo de que forma ele vai tentar ter um impacto positivo nas pessoas com quem se vai cruzando e a forma como ele está disposto a tentar compensar pelas visitas do Sr. Howard, que lhe deixaram sempre aqui um sabor agridoce que poderia e deveria ter feito mais, porque é muito como aquela parábola do se deres comida a um homem vais-lhe saciar a fome naquele momento, mas se o ensinares a pescar ele nunca passará fome um dia da sua vida e, portanto, nós vamos vendo aqui que a perspectiva das personagens é muito diferente e é interessante ver a forma como a história se vai desenrolando. Para quem tem medo de ler Stephen King, ficam já a saber que há só aqui uma cena em que efetivamente tem um sobressalto, tudo o resto é uma história de aquecer o coração, ou então num mundo de fantasia em que vão acontecer muitas coisas muito más, mas nada que se possa considerar terror. Portanto, para quem não lê Stephen King, achar que ele só escreve histórias de terror, é um bom livro para começarem. É um bom livro também, como eu disse, para quem gosta da História Interminável, para quem queira ver a forma como os contos de fadas foram todos cortados, recortados e colados de maneira a fazerem sentido aqui nesta realidade das personagens. Para quem gosta muito de contos de fadas vai ser interessante andar aqui à cata das referências e a que contos de fadas é que estão a fazer referências ou a que histórias mais recentes é que estão a fazer referências. Portanto, se têm interesse, eu sei que ele é muito grande, mas ele lê-se muito bem, vocês vão adorar a Radar. É impossível não adorar aquela cadela. Podem ir descansados que a cadela chega bem até ao final, portanto o problema é com as outras personagens. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar do livro, se já tinham interesse, se já leram, se concordam comigo. Digam-me nos comentários se já leram King ou se ainda não leram porque têm medo daquilo que vão encontrar nas páginas e acham que este poderá ser um bom ponto de entrada. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!